Oi pessoal, hoje o vídeo é sobre um assunto que vai se estender por uns 3 ou 4 vídeos, porque depois de apresentar as figuras de ritmo e as figuras de pausa, né, que são assim o nosso alfabeto, a gente tem várias direções diferentes para ir, e aí eu tive que escolher uma, e aí eu pensei num fenômeno que é muito importante, que está fazendo falta, que eu não estou podendo nem escrever as partituras direito sem ele, então para trazer uma coisa mais típica do taiko, que está sempre em todas as músicas, enfim, o tempo todo, eu precisei de um requisito. Aí dele tem outro, aí dele tem outro. Então uma sequenciazinha de vídeos para não ficar um conteúdo enorme num vídeo só, tá? Aí esse de hoje é o primeiro de uma série assim de uns 3 ou 4, tá? E o assunto é contratempo, tá? Que na verdade falar de contratempo é falar de tempo e contratempo, porque o contratempo não existe sem o tempo, né? Mas o que é o contratempo do ponto de vista rítmico, do ponto de vista musical para gente? O contratempo é uma unidade de pulso métrico que vem depois de um tempo, que apoia o próximo tempo, que prepara o ouvido para o próximo tempo. É aquela batida de baixa ênfase para entrar a alta ênfase novamente em seguida, tá? Deixa eu colar aqui do meu negócio. Certo. A primeira frase que a gente vai discutir é trivial, é doko, 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 tá? Essa frase, ela tem 4 tempos, né? A gente pode identificar a primeira colcheia, a terceira colcheia, a quinta colcheia e a sétima colcheia, né? Tá certo aí? São 8, são 8. Elas são os tempos, tá? Primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo. Mas aí, pensar nos tempos não é suficiente. Na hora que a gente pensa em contratempo, o que significa isso? Significa pensar nas metades dos tempos, né? Todos os dos estão nos tempos e todos os cos estão no contratempo, tá? Deixa eu avançar minha cola aqui. Então, o que significa o contratempo? Você pode representar o contratempo, por exemplo, batendo bati. Quando a gente bate um bati no outro, é o tempo. Quando a gente está nesse ponto mais alto aqui, é o contratempo. Então, doko, 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 doko. Aqui é o contratempo. É uma maneira da gente enxergar, tá? Outra maneira da gente enxergar. A gente pode colocar um metrônomo para girar de um lado para o outro, e aí ele vai tempo contra tempo, tempo contra tempo, tempo contra tempo, tempo contra tempo. Doko, 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 doko. Eu tô quase uma Clefairy, Togepi aqui fazendo metrônomo. Mas isso é uma definição muito capciosa, muito fútil de contratempo. É uma definição que pode induzir ao erro. Por quê? Porque às vezes o contratempo ele é uma entidade de pulso métrico que está depois de um tempo e que está antes do outro tempo, mas que ele mesmo é um tempo. Também pode ser, tá? Quando você tem um pulso de grande ênfase, um pulso de baixa ênfase, um pulso de grande ênfase, um pulso de baixa ênfase, e aí você tem esses pulsos sendo tempos ao invés de sendo divisões, você tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Ao invés de você ter o primeiro e a metade do primeiro, o segundo e a metade do segundo, o terceiro e a metade do terceiro, o quarto, a metade do quarto. Você pode ter em outro nível, né, no nível grande do compasso inteiro, ao invés de no nível dividindo o tempo em pedacinhos. Então, por exemplo, essa frase que está aí agora, dom, com, tá? Em determinados ritmos, em determinadas vertentes da música, a gente tem o momento de baixa ênfase sendo no segundo e no quarto tempo do compasso quaternário, ao invés de ser nas metades de todos os tempos. A gente pode ter, por exemplo, 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Ao invés de ter 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Tô com a impressão que a minha câmera deu uma balançada agora. Em função do meu computador aqui que está logo atrás do suporte. Então a gente pode interpretar dom, com como tempo, 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 tempo. Ou então como tempo contra tempo, tempo contra tempo. Tá? Então essa frase que está aí agora é sukodon, sukodon, sudokodokodokodon. 2 compassozinhos, frase curtinha, tá? O que está acontecendo aí? Ela começa em pausa, e essa pausa é de colcheia, tá? De acordo com as nossas figuras lá, bem conhecidas, a colcheia é metade da semínima que está escolhida aqui Aqui, acertei? No compasso para valer um tempo. Então a colcheia é meio tempo. Se essa pausa vale meio tempo, então o ko está entrando exatamente no meio tempo. E aí, se a gente tem meios tempos explícitos aí no compasso, então vale a pena a gente analisar o contratempo como a metade do tempo, ao invés de analisar como o segundo tempo. Né? Então a gente está no nível das divisões, a gente não está no nível dos tempos, está no nível das divisões. Então, sukodon, sukodon, sudokodokodokodon. No segundo compasso já acontece isso de novo. O su valendo meio tempo, e aí entra um doko, bem no meio tempo. Né? E aí, logo depois tem dokodokodon. E aí, o ko do segundo e o ko do terceiro estão também nas metades. Então, eles também são contratempos. Por que é importante a gente pensar em contratempo? Porque tem muitas frases musicais que são divididas em múltiplas pautas, aí uma pauta toca forte no tempo e a outra pauta toca forte no contratempo. Ou então, uma pauta toca apenas no tempo, a outra pauta toca apenas no contratempo. E aí fica aquele diálogo que a gente escuta de um lado e do outro. Doko, 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 doko. Né? Ou então, às vezes, tem uma que toca mais forte no contratempo do que no tempo. Né? Então, você uma pauta só. Doko, 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 doko. Às vezes tem essa coisa de um atraso, de você começar o compasso com uma pausa e em seguida encaixar uma frase musical, um toque. E aí a gente tem que entender qual é a relevância dele, qual é o papel dele, tá? Cadê aqui? Tá, aí já tem uma frase de 4 compassos, tá? Um pouquinho mais comprida, e percebe que no primeiro compasso, no segundo compasso, no terceiro compasso, no quarto compasso, em todos eles, a gente não está com as divisões aí bem destrinchadas. A gente vê figuras que valem 2 tempos, figuras que valem 1 tempo. Então, não é tão interessante assim a gente analisar dessa maneira, que o contratempo é metade do tempo. A gente pode analisar que o contratempo é o segundo tempo e o quarto tempo. Ele vem depois do primeiro, vem depois do forte, e o terceiro também. Né? Então, dom, do, ko, dom, ko, dom, com. Né? No caso do terceiro e do quarto tempo, dos últimos 2 compassos, nem aparece o segundo e o quarto tempo com figuras de ritmo, nem tem ataques nesses momentos, mas tudo bem, o contratempo está lá no nosso ouvido, a gente vai fazer dom, do, ko, dom, com, né? Poderia muito bem ter um outro grupo tocando uma outra coisa bem nesse momento aqui em cima. E aí, dom, do, ko, dom, bem aqui, né? No momento que a gente está no vale, né? Tem o pico de ênfase e aí tem o vale de ênfase. É o momento em que a gente está esperando para chegar de novo na outra coisa interessante que vai acontecer daqui a pouco. Né? Isso é uma coisa que é muito explorada no taiko, tá? Que é muito importante para as próximas coisas que a gente vê. Daqui a uns 2 ou 3 vídeos eu quero chegar
num fenômeno que vai explorar bastante o uso do contratempo de uma maneira diferente do que a gente está vendo nesse vídeo agora. Tá? Eu só quis fazer esse vídeo para apresentar praticamente o vocabulário do contratempo, as várias carinhas que ele pode ter. Tá? E um último exemplo é essa pauta que tem quatro compassos e eles são diferentes no tipo de classificação. Tá? No primeiro compasso, a gente tem contratempos como tempos inteiros, o segundo e o quarto. E aí, daí em diante, a gente está com os contratempos lá nas metades. Como é que a gente vai ler isso daí? Dom, cão, sudo, suco, doko, 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 doko. Cadê aqui? Aí vai ficar assim. A gente vai analisar no primeiro compasso um tempo e um tempo que também é um contratempo. Aí um tempo e aí um tempo que também é um contratempo. 1, 2, 3, 4. Daí em diante, a gente não pode mais analisar 1, 2, 3, 4, porque não faz sentido. A nossa frase musical, sudosuko, ela é assim, ela tem ênfases de meio em meio tempo. Tá? O que a gente não poderia fazer é inverter, é jogar o tempo para depois, onde está o do e onde está o ko. Isso não pode. O compasso tem que começar no tempo. Tá? Por mais que esteja invertido. E essa inversão é uma coisa interessante que a gente vai usar. Tá? Vale a pena lembrar que no último compasso, onde tem as semicolcheias, a gente não precisa ficar analisando cada figurinha de ritmo como se fosse, por exemplo, no primeiro tempo, tempo contra tempo, tempo contra tempo. Aí no segundo, a mesma coisa, tempo contra tempo, tempo contra tempo. Ficar destrinchando todas as semicolcheias, também não é assim que funciona, tá? A gente pode ficar lá tempo na cabeça e o contratempo na metade, aí outro tempo na cabeça e outro contratempo na metade, assim por diante. Isso já é suficiente, isso já satisfaz a nossa necessidade de comparar o que é ênfase e o que não é ênfase, tá? Não existe nenhuma notação para contratempo, não existe nenhum símbolo novo, tá? Esse vídeo é só para a gente ficar familiarizado mesmo com a noção rítmica, com a noção sonora do contratempo. E aí, no próximo vídeo, a gente vai ver um símbolo que representa um fenômeno de extensão que vai usar o contratempo. Em alguns casos, não em todos. Então é isso. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.